Via Justiça de hoje é sobre recuperação judicial e falência de empresas. O Conselho Nacional do Ministério Público instituiu um grupo de trabalho para elaborar um manual de boas práticas sobre o tema. Nossos convidados do programa de hoje, o desembargador Moacir Lobato, coordenador do Sejusc Empresarial e representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse grupo de trabalho do Ministério Público Nacional, também participando o advogado Vinícius Gontijo, que é mestre e doutor em Direito Comercial. Eu pergunto para o senhor, começando com o senhor, desembargador, como definir a importância desse manual e por que a necessidade dele? Meu cumprimento a todos, o Carlos, o professor Vinícius Gontijo, quem tem a honra e o prazer de rever nesse ambiente aqui, e diria inicialmente que este grupo de trabalho ele foi instituído no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público é uma entidade cujo objetivo maior é o de fiscalizar, é o de acompanhar atividades do Ministério Público. Assim como existe o Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário, existe o CNMP para o Ministério Público, ambos trazidos pela emenda constitucional número 45, lá de 2004. Foram inovações importantes e que já estão bem sedimentadas na vida jurídica brasileira. Pois bem, este conselho, a exemplo do CNJ, tem uma composição mista. Ele não é formado apenas por integrantes do Ministério Público, assim como o CNJ não é também composto exclusivamente por magistrados. E o CNJ, ou perdão, no caso, o CNMP, tem lá uma unidade nacional de capacitação, e essa unidade, que é hoje presidida pelo conselheiro Daniel Carnio Costa, uma das maiores referências em direito empresarial do Brasil, esse conselheiro preside essa unidade de capacitação e entendeu conveniente e oportuno criar o grupo de trabalho. E este grupo de trabalho tem a mesma formação, a mesma composição do próprio conselho. Há nele representantes do Ministério Público, do Judiciário, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Administração Judicial. Então, em primeiro lugar, eu só diria que é para contextualizar da importância de trazer um fórum de debates dessa natureza e desse quilate, com o objetivo sempre maior de aperfeiçoamento da nossa legislação e repercussão das boas práticas em matéria de direito concursal. Doutor Vinícius, o desembargador Moacir Lobato, ele é o único representante de Minas Gerais nesse grupo de trabalho do Ministério Público Nacional. Como é que o senhor define a importância de haver um representante de Minas no grupo de trabalho? Eu penso que a participação de Minas Gerais ela é relevantíssima. E a escolha não poderia ser mais sábia. Todos nós da área jurídica conhecemos o professor e desembargador Moacir Lobato, o qual alia teoria à prática. Ele é uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico ímpar, autor de livros, de artigos, um profundo conhecedor da falência e da recuperação. Dessa maneira, ele poderá contribuir para o CNMP de maneira a trazer todas as indagações teóricas, as perplexidades teóricas que nos deparamos quando estamos diante da Lei 11.101, principalmente em face da reforma havida pela Lei 14.112. Além de ser esse acadêmico brilhante, meu colega, professor na PUC há muitos anos, o desembargador ele transita pela prática com poucos. Tendo sido procurador do Estado, conhecendo do lado da Procuradoria do Estado, hoje é um brilhante desembargador que atua com falência e recuperação há muito tempo. É nesse contexto que Minas traz um dos seus melhores homens para contribuir para o engrandecimento, porque, como ele mesmo mencionou, o CNMP, como o CNJ, são órgãos ecléticos, e daí ele ser também este homem eclético que alia teoria e prática. Sem Minas Gerais, estaria faltando, eu diria, o coração da falência e da recuperação neste conselho. E esse coração será muito bem representado pelo desembargador Moacir Lobato.
A desembargadora informou-se que o grupo de trabalho é multidisciplinar, como até os senhores explicaram, né, com visões diferentes, né, de atuação nos processos de falência e de recuperação judicial. Eu gostaria de saber a visão dos senhores sobre o assunto e quais são as visões predominantes. Bom, em primeiro lugar, se me permitem, eu queria retribuir a gentileza tão própria da personalidade do professor Vinícius Gontijo, ele sim um expoente dessa matéria há muitos anos, um advogado de invulgar brilho e talento e um professor com quem eu tenho a honra de dividir essa cadeira na nossa querida Faculdade de Direito da PUC. Feito esse registro, mais que devido de minha parte, eu diria que é um aspecto interessante para ser observado o seguinte: quando a Lei 11.101 foi editada lá em 2005, ela continha em sua redação original um artigo 4º que determinava a necessidade de intervenção do Ministério Público nos processos de falência e recuperação. Pois esse artigo foi objeto de veto presidencial e esse veto não foi derrubado no Congresso depois da devolução da matéria àquela casa legislativa, sobretudo à Câmara dos Deputados. Então, permaneceu o Ministério Público com a obrigação pontual de participação nos processos de falência e recuperação, mas muito diminuta, quase inexpressiva. E nós temos hoje, e isso é consenso entre todos nós, que a realidade econômica ela se mistura com a questão jurídica, e nós temos processos falimentares, processos de recuperação judicial que transcendem em muito o mero interesse, mais que legítimo, das partes, de credor e devedor. Então, ou credores e devedor, nós temos aspectos que vão atingir a questão social, de trabalho, enfim, de uma série de outros interesses que estão conectados ao fenômeno da insolvência, seja na falência ou na recuperação, e a presença do Ministério Público, em alguns desses casos, é absolutamente conveniente, diria mesmo necessária. Eu gostaria agora da visão do senhor sobre esses processos. Olha, na realidade, a falência e a recuperação, elas tiveram modificações fundamentais trazidas pela Lei 14.112, a qual entrou em vigor no dia 24 de janeiro de 2021. Ali se trouxeram ampliações da finalidade, por exemplo, da falência, que antigamente era a preservação da empresa, leia-se, da atividade empresarial. Hoje, adicionou-se ao artigo 75, na minha opinião, uma das finalidades mais relevantes, que é a facilitação para que aquele empreendedor que participava de uma sociedade falida possa se restabelecer. É assim que a lei prescreveu que, decretada a falência, todas as obrigações do falido estarão extintas no relativo curto prazo de 3 anos. E, a partir daí, somente aqueles credores que houverem habilitado seus créditos na falência receberão. Aqueles outros que não tomarem tal providência terão extinta a obrigação e reabilitando o empreendedor. Porque a falência terminava tramitando, e o professor Moacir não há de divergir, por 20, 30 anos. E, enquanto isso, a falência se tornava quase que uma pena perpétua para o devedor. E a lei agora traz esse novo paradigma, essa possibilidade, porque são grupos de tensão que se formam na falência e na recuperação. Muitas vezes, a gente vê por parte dos credores uma insensibilidade com a devedora, prejudicando a preservação daquela atividade. Ora, o que isso culminaria? Na falência. Esse grupo é de cardeal importância para que se possa imprimir, tanto a falência quanto a recuperação, uma dinâmica, uma conciliação, uma mediação, uma evolução nos institutos trazida pela Lei 14.112. E quero crer que isso será muito produtivo para evitar abusos de lado a lado,
que acabávamos vendo muitas vezes nos processos concursais falimentares e recuperacionais. Estou muito otimista com o que se logrará obter na comissão instituída pelo CNMP. E eu desejo fazer um pequeno acréscimo ao que diz o professor Vinícius Gontijo, porque eu, mais antigo que ele, portanto, digo há mais tempo que ele, e ambos pregamos em nossas salas de aula por tantos anos, a necessidade de se estabelecer a dignidade do falido. E essa dignidade do falido veio agora, como ele muito bem pontua, nos exatos termos dessa lei 14.122, lá do finalzinho do ano de 2020. Mas há um aspecto que me parece muito importante, que seria interessante conversarmos, ouvir a opinião sempre lúcida e crítica do professor Vinícius Gontijo, mas para um fenômeno que está presente. A que me refiro? Me refiro a um decantado movimento de desjudicialização dos processos concursais. Eu tenho dito, ao longo das oportunidades que me são concedidas, que essa expressão tem que ser muito bem entendida, porque o que trouxe a Lei 14.112 foi a expansão das possibilidades de entendimento entre as partes, de composição de seus interesses, que, às vezes, o processo judicial não é, por si só, capaz de resolver. Mas isso não significa dizer que o magistrado renuncie à condução do processo e que nem o Ministério Público está dele afastado. Então, em alguma medida, a prática tem nos demonstrado, e basta verificarmos, por exemplo, quando temos um processo de maior vulto, a quantidade de recursos que são interpostos para as cortes brasileiras, porque as partes dependem de uma manifestação do juiz. Então, aquilo que se disse num determinado momento sobre perda de centralidade do juiz nesses processos tem que ser entendido não como um afastamento do magistrado, mas no sentido de propiciar aos credores o protagonismo que lhes é devido. Afinal de contas, o credor é que sabe se um plano é razoável para ele, se o sacrifício que se lhe é pedido é também razoável ou se é algo que não deve ser sustentado. De modo que vejo também, a exemplo do que diz o professor Vinícius, com muito bons olhos, não poderia ser de outra maneira, essa iniciativa do CNMP, mas considerando e lembrando que o CNJ, que o Conselho Nacional de Justiça, por iniciativa do professor Daniel Carne, capitaneado pelo ministro Luiz Felipe Salomão, já tem trazido essa orientação para o judiciário. Então, há uma série de normas e uma série de recomendações, melhor dizendo, que vem pautando a conduta do judiciário no sentido de uma melhor prestação jurisdicional nesta área de direito de insolvência. Agora, o Ministério Público, em boa hora, vamos dizer assim, reproduz essa prática e não nos parece razoável que estejamos tratando de situações encasteladas. Alguém faz alguma coisa diferente do outro. Há um esforço que deve ser coletivo. Por isso, a Ordem dos Advogados do Brasil está representada nesse grupo de trabalho, nesse GT, né? Administração judicial. O propósito é um só, realmente de aperfeiçoamento do sistema, e é isso que nos move, sem dúvida alguma. Eu vou pedir licença aos senhores, vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos no segundo bloco, eu quero abordar um pouco mais sobre essa desjudicialização tão falada, né? Tão desejada e, como o desembargador explicou, talvez ainda tão mal explicada de entendimento. No instante, estamos de volta com o Via Justiça. O Via Justiça de hoje falando sobre recuperação judicial e falência de empresas, repercutindo a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que instituiu um grupo de trabalho
para elaborar um manual de boas práticas sobre o tema. E participando do nosso programa, o desembargador Moacir Lobato, que é o único representante de Minas Gerais neste grupo de trabalho do Ministério Público Nacional, e o advogado Vinícius Gontijo, que é mestre e doutor em Direito Comercial. Eu começo esse bloco com o senhor, doutor Vinícius, para que o senhor explane um pouco mais sobre essa questão da desjudicialização a que se referiu o desembargador no bloco anterior. Veja, esta é uma batalha que vem sendo travada e que, graças a Deus, a Lei 14.112 introduziu expressamente na Lei de Falências e Recuperação, determinando a criação, na medida do possível, de mediações, de conciliações. Este já era, mais ou menos, o escopo da Lei 11.101, quando ela foi criada em 2005 e retornou-se à natureza contratual. Porque antes nós tínhamos a concordata, alguns chamavam de favor legal. Nós sabemos que o Estado não se presta a fazer favores. Na verdade, era um direito, atendidos requisitos, não havendo impedimentos, o juiz decretava a concordata sem ouvir os credores. Agora, a Lei 11.101 trouxe a Assembleia Geral de Credores na tentativa de se tabular esta comunicação entre devedor e credores. É bem verdade que a Lei 14.112 deu muito poder aos credores, trazendo a possibilidade de eles apresentarem um plano alternativo, o que nos traz certas perplexidades. Ele passa a ser o avalista desse plano. Tem o credor melhor condições que o devedor de saber como recuperar a atividade do devedor? Então, parece-me que estas soluções sejam de alta indagação e ainda estão sendo objeto de investigação científica pelos pesquisadores do direito. Agora, a mediação, a autocomposição, tudo isso é fundamental, porque ninguém melhor que os credores e o devedor para chegarem a um denominador comum, né? O Sejusc, que foi criado em matéria empresarial aqui pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é uma grande conquista aplaudida de pé por todos os operadores do direito, porque muitas vezes há uma certa passionalidade, há elementos metaprocessuais que ali são apresentados. Nós sabemos que existe um verdadeiro comércio de créditos, de devedores falidos em recuperação, onde você tem grupos que vão lá e compram os créditos por um valor infinitesimal para endurecer e tentarem fazer disso da desgraça, ou seja, da recuperação, um negócio, um business. Então, tem todos esses meandros que a autocomposição direcionada pelo tribunal, pelo juiz, como mediadores, como conciliadores, às vezes surtem muito mais efeitos. Ou então mesmo numa câmara arbitral, né? Nós temos visto isso recentemente, nós fomos chamados a um processo de recuperação que está se dando numa câmara arbitral de maneira muito exitosa. Eu acho que esse é o futuro e o presente que nós temos que estimular para chegarmos a esse futuro. Do contrário, isso se perde ao longo do tempo. Eu sou um entusiasta desta proposta de desjudicialização dos processos. O que não significa, como bem destacou o professor Moacir Lobato, o magistrado, o Ministério Público, os demais atores do processo concursal abdicarem ou mitigarem sua influência sobre o processo. Muito pelo contrário, isso é fundamental para que consigamos lograr todas as finalidades do processo falimentar e recuperacional. Desembargador, pelo que o doutor Vinícius falou, eu entendi que a solução extrajudicial é a preferível do que a solução judicial. Não é isso? Veja, eu, como coordenador do Sejusc Empresarial aqui no Tribunal de Justiça de Minas, evidentemente que sou tão ou mais entusiasta que o próprio professor Vinícius Gontijo sobre a matéria. Eu acredito piamente nessa possibilidade, por todas as razões que ele expôs e por mais algumas. Né? Nós temos, por exemplo, o seguinte: alguém pensa em pedir uma recuperação judicial ou o faz, já levando a juízo a sua pretensão, nós já poderemos ter de saída a possibilidade de mediação.
conduzida por mediadores capacitados. O Tribunal de Justiça, por meio da Escola Judicial, desembargador Edésio Fernandes, que tenho a honra de integrar na qualidade de membro do seu comitê técnico, a terceira vice-presidência do tribunal, que tão bem dirige essas iniciativas, conduz a questão dos sejusques, que estão implantados em praticamente todas as comarcas de Minas. Então, de que é que nós precisamos efetivamente? De uma cultura da ousadia. Eu não gosto muito da expressão de quebrar paradigmas, eu acho que ela já está um pouco gasta, né? Mas de avançar sem medo e sem preconceito para outras soluções que estão dentro de um arcabouço legal, que, como disse o professor Vinícius, não excluem, ao contrário, a presença do magistrado, do Ministério Público, mas que viabilizem, que possibilitem que as partes encontrem algo que lhes seja razoável. Isso é importante, mas agora ainda temos algum receio de uma implementação mais efetiva. Isso vem com o tempo, isso vem com iniciativas dessa natureza, enfim, e com o convencimento de todos esses atores representantes envolvidos neste processo. Inclusive, seria bom lembrar, desembargador, que o Sejusc, né, só para o telespectador entender, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos, né, e Cidadania, sim. O Sejusc Empresarial aqui em Minas existia há pouco tempo, né? Tempo. Ele foi implementado, criado agora na gestão do desembargador Newton Teixeira de Carvalho, terceiro vice-presidente do tribunal. Nós temos um ano e pouco de funcionamento e já temos experiências exitosas. O que é necessário é que isso avance mais e que as pessoas, empresários, credores, não é? Advogados, magistrados, membros do Ministério Público, passem a ver com olhos mais definitivos essa possibilidade que é e pode se tornar extraordinariamente efetivo na composição de interesses, como lembra bem meu colega e amigo professor Vinícius, que são interesses muito contrapostos, que são interesses dialeticamente confrontados. E é preciso um grande esforço para que cheguemos a uma solução intermediária. Portanto, o que me parece essencial é que estamos todos, quer do ponto de vista do judiciário, quer da advocacia, da administração judicial, do Ministério Público, envolvidos e dispostos a avançar significativamente em feitos dessa natureza que têm um impacto muito grande do ponto de vista econômico e social, sem dúvida alguma. Doutor Vinícius, eu queria um melhor entendimento na fala do senhor sobre a lei. Eu entendi que o senhor disse o seguinte, que a lei, a última, né, a mais recente, ela é mais favorável ao credor do que ao devedor, é isso? Isso precisa ser mudado, legislativamente falando? Na realidade, é o seguinte, a Lei 14.112 trouxe várias modificações no processo falimentar, alterando assim a lei original, que é a Lei 11.101, de 9 de fevereiro de 2005. E ali se entabulou uma busca de um equilíbrio entre devedor e credores, que, em verdade, no meu sentir, acabou trazendo um certo desequilíbrio, na medida em que você tem algumas possibilidades complexas, envolvendo questões como a fazenda pública, né, que foi definida em lei, na minha opinião, contrário àquilo que vinha entendendo, inclusive, a jurisprudência. Outros credores viram ali uma oportunidade incrementada de negócio e não apenas de um efeito natural da recuperação. Porque o leigo, muitas vezes, não entende que, na recuperação, quando se postula uma recuperação, imediatamente aqueles créditos do devedor recuperando passam a ser avaliados como créditos de menor potencial de recebimento. Mas isso, muitas vezes, é um mito. É um mito. Né? Eu tenho um caso sintomático que há no Triângulo Mineiro que envolve exatamente uma situação desta, onde um dado banco vendeu o título
por menos de 3% do valor de face. E agora, esse credor que comprou está pondo todas as dificuldades para a solução. Então, eu acho que esse fortalecimento não foi o ideal. O ideal é que haja um encontro de ideias que possam ter equilíbrio entre o devedor e o credor, mas sempre lembrando que a finalidade da lei é preservar a empresa, porque é ela que implementa empregos, que diminui criminalidade, que desenvolve novas tecnologias, novos produtos, novos serviços. É como fruto desta atividade que se recolhem tributos, que se sustenta o Estado, e não fazer da falência ou da recuperação business. Business nem para o devedor, nem para o credor. É um processo. O nosso tempo é pequeno, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa. Pedir aos senhores as considerações finais. E se o senhor quiser complementar alguma coisa que o doutor Vinícius falou nesse momento sobre a lei, sobre a necessidade de aprimoramento, por gentileza, desembargador. Muito obrigado. Eu queria encerrar as minhas considerações para dizer algo que abrir essas mesmas considerações. O fenômeno da desjudicialização, que não significa renúncia de poderes e atribuições do magistrado. Lembrou o professor Vinícius que nós temos possibilidades ou cenários em que possa haver um grande desequilíbrio. Ao magistrado, ao juiz, cabe restabelecer esse equilíbrio. Ao judiciário, cabe restabelecer o equilíbrio para que não prevaleça a lei do mais forte. Nós estamos no estágio civilizatório que isso não é mais admitido. Portanto, a desjudicialização tem que ser entendida apenas como um instrumento a mais válido, necessário, indispensável mesmo, para que possamos chegar a bons resultados, para que tenhamos efetividade. Isso é o que mais nos interessa de maneira absolutamente geral nestas questões relacionadas à insolvência. O senhor agora, professor Vinícius, rapidamente, suas considerações finais. As minhas considerações finais vão no sentido de, novamente, aplaudir o CNMP, que tem a oportunidade de ter o professor, o desembargador Moacir Lobato, essa figura que representa um paradigma para o direito. Eu disse e repito, eu não sei quem merece os parabéns, se é o professor Moacir ou se é o CNMP. Estou certo que é o CNMP que mais merece os parabéns por ter a oportunidade de engrandecer o serviço nesta envergadura. Muito obrigado, é sempre um prazer. Cumprimento a todos. Obrigado. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o desembargador Moacir Lobato, do TJMG, e com o mestre e doutor em Direito Comercial, Vinícius Gontijo. Anote aí o nosso endereço de contato, viajustiça@mais.com.br, e um convite para que você nos acompanhe também pelas redes sociais da AMAGES. Obrigado pela audiência.